Olá, associados, aqui é Giovanni Perger e é com muito prazer que, através desse vídeo, vou apresentar a versão em Excel da escala de esquemas emocionais de Leary. Essa versão em Excel eu vou falar sobre como utilizar e vou mostrar como ela ajuda a fazer tanto o levantamento quanto a interpretação dos scores. Em um vídeo anterior, eu explico um pouco a respeito dos problemas envolvendo essa escala e as diferentes traduções que ela já teve. E vocês encontram esse vídeo anterior no link abaixo desse vídeo. Então, em essência, a gente tinha, além de probleminhas com os termos das traduções, uma dificuldade para interpretar, porque essa escala de esquemas emocionais, ela é dividida em 14 dimensões, só que até anteriormente essas dimensões elas tinham significados diferentes, no sentido de que algumas eram dimensões adaptativas e outras desadaptativas. E nessa última versão aqui, a gente vai ter uma forma única de interpretar, onde todas as dimensões elas vão ser desadaptativas. Então esse é um instrumento bastante interessante de nós utilizarmos para avaliar os esquemas emocionais do paciente, ou seja, aquelas crenças que ele tem a respeito das suas emoções que acabam perpetuando e agravando as reações que o indivíduo tem em frente a alguns acontecimentos. Então, se o indivíduo pensa que as emoções, por exemplo, deveriam ser passíveis de controle, no momento em que ele sente uma emoção que ele não consegue controlar, o não controle vai ter um impacto muito maior nesse indivíduo. Tá? Então, essa aqui tem sido uma área cada vez mais enfatizada dentro da terapia cognitiva como de suma importância, ou seja, a avaliação de o que o indivíduo pensa a respeito de como deveria ser o seu funcionamento psicológico. Tá? A gente não está falando aqui num sentido metacognitivo de um automonitoramento. Aqui, quando eu falo metacognitiva, é no sentido do indivíduo ter ideias a respeito de como deveria funcionar aquilo que se passa por debaixo da sua pele. Então, a escala tem aqui para ser preenchida, que pode ser preenchida tanto direto no Excel pelo paciente, ou o paciente pode preencher em papel e depois o terapeuta passar para cá. E eu vou abrir um exemplo com alguns dados hipotéticos para mostrar como que funciona então. Tá? Então, vou abrir aqui este exemplo. Então, reparem aqui no canto inferior esquerdo que a gente tem 3 planilhas separadas. Uma que é a escala de esquemas, outra que são as dimensões e a outra que é o resumo e a interpretação. Então, nesse exemplo hipotético, eu coloquei valores aqui de maneira aleatória e aí, à medida em que vai digitando um valor entre 1 e 6, reparem aqui a vantagem desse modo que sempre a escala fica visível, então se a pessoa estiver preenchendo por aqui, ela sempre vai saber o significado de cada um dos números, tá? Então temos um exemplo aqui onde ela está toda preenchida. E aí, então, depois de preenchida, a gente vai para a parte da interpretação. Nessa aba aqui, dimensões, a gente vai ter as médias separadas, mas essa é uma aba aqui que é só mais para fins de cálculo e para mostrar quais são os itens que compõem cada uma das dimensões. E a interpretação, ela vai estar aqui já bastante mastigada e de maneira automática. Então, nós temos na coluna aqui à esquerda cada uma das dimensões,
sendo, mais uma vez, todas elas num sentido negativo desadaptativo. Então, como a escala está composta e organizada em termos de um número menor, a pessoa acha aquela afirmação falsa e um número maior, mais próximo de 6, é verdadeira, a gente vai ter, então, a lógica que quanto mais próximo de 1 for o resultado naquela dimensão, mais adaptativa é o esquema emocional do sujeito naquela área. Ao passo que, aproximando-se de 6, a gente vai ter um nível mais desadaptativo de funcionamento. Então, não existem, mais uma vez, pontos de corte, uma vez que nenhum instrumento do portal faz o uso de disponibiliza instrumentos que tenham normas, de modo que a gente vai usar aqui um princípio que é o quão próximo o sujeito está do 6 ou do 1 e interpretar o resultado no sentido de se ele tem uma maior disfuncionalidade ou uma menor, ele tem um funcionamento mais adaptativo. A escala, ela já faz automaticamente aqui as cores em 3 divisões, dependendo do score, que são verde, amarelo e vermelho, correspondendo aqui ao grau de funcionalidade ou de disfuncionalidade, de modo que a nossa atenção deve se dar principalmente para aqueles com scores vermelhos, que significa que o indivíduo acredita naquilo ser bastante verdadeiro. Então, nesse exemplo aqui, onde a gente tem uma média de 5.3 na primeira dimensão em validação, vocês têm aqui também já um resumo da descrição do que mede aquela dimensão. Nesse caso, a crença do indivíduo que os outros não compreendem ou não se importam com as suas emoções. Bom, então aqui, pensando de uma forma prática, se um paciente tende a se sentir muito facilmente invalidado, esse vai ser um cuidado que, como terapeuta, eu vou ter para que nas minhas intervenções eu tome um cuidado extra para não soar como sendo invalidante. Nesse mesmo exemplo, o sujeito teve um score bastante alto na dimensão aqui, ruminação, que envolve a ideia que o indivíduo tem de que ele deve se apegar a essas crenças e focar nelas, de ficar pensando sobre elas, o que geralmente faz com que ele acabe não tendo uma resposta adaptativa. Então, eu vou ter uma outra implicação prática que eu vou ajudar essa pessoa a usar estratégias diferentes da ruminação no enfrentamento das situações e das emoções com as quais ele lida, no caso, certo? Então, espero que façam um bom uso, tem a bibliografia disponível mais aprofundada a respeito disso, mas então vocês têm aqui à disposição um instrumento que é excelente para avaliar um dos principais pontos abordados na atualidade dentro da terapia, que é o papel desempenhado pela visão que o indivíduo tem acerca das próprias emoções. Um grande abraço a todos e até!